E no episódio de hoje, a gente vai falar da chegada do Vicente, que nasceu num ambiente um tanto curioso. Vocês não podem perder essa história linda, que traz muito empoderamento e autoconfiança. Uma confiança que muitas vezes vem à tona quando a gente está em trabalho de parto e ela precisa ser resgatada. Hoje eu tô aqui com a Fiamma, mãe do Vicente. Tô tão feliz. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada eu por me convidar. E essa sala é sua. Então, bora falar desse dia? Vamos. Eu queria que você começasse já dizendo um pouquinho da história de vocês. Tá, vou me apresentar primeiro, tá? Eu sou Fiamma. E aí eu preciso dizer o que eu faço para poder contar toda a história e tá envolvida todas as minhas decisões. Eu sou médica, residente de ginecologia e obstetrícia. Vou para o 2º ano de residência agora. Então, eu acho que isso participou muito da minha decisão, da escolha da via do parto, né? Toda a minha experiência pessoal anterior e ser residente não deixou de influenciar. Sim. Então, vamos começar a contar a história. O Vicente, ele é seu segundo filho. Meu segundo filho. Então, você tem aí um parto anterior. Tenho um parto anterior. Eu tive a gestação da Melinda. Foi uma gestação super tranquila. Me programei para um parto normal, né? A gestação inteira. Evoluí, entrei em trabalho de parto, evoluí até 8 centímetros e acabei indo para uma cesariana. Né? Não sei se foi a experiência que eu queria ter naquele momento. Foi a via de parto mais segura que foi escolhida para Melinda nascer naquele dia, enfim. Só que eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu queria ter conseguido. Na próxima gestação eu vou tentar de novo. A sensação do quase. Do quase, E assim, de estar com 8 centímetros. Eu vivi muito do trabalho de parto. Né? Então, eu sempre tinha aquilo. Na próxima gestação eu tenho que conseguir. Eu não posso passar por essa vida sem ter um parto normal. Então, eu repetia muito isso. E quando eu engravidei do Vicente, foi a coisa que veio à tona, um sentimento que veio muito à tona do parto, de toda a experiência que eu tinha tido do parto da Melinda e que eu queria ressignificar algumas coisas que tinham acontecido com a vinda do Vicente. Né? Então, assim, foi uma gestação super tranquila também. Eu já estava na residência quando eu comecei a gestar o Vicente e no dia do trabalho de parto eu trabalhei muito na residência, trabalhei o dia inteiro, fiz muitos partos no dia. E aí, meio-dia eu comecei a sentir, né? Eita, então nem sentiu a gravidez passar, Não, né? a gravidez foi muito tranquila. Entrou em trabalho de parto, no meio do plantão, já começou a sentir... No meio do plantão, eu comecei a sentir umas cólicazinhas estranhas, como eu já estava de 38 semanas, pode ser que seja alguma coisa. E aí eu te mandei mensagem. Eu fiz uma cardio, tô aqui no hospital, aproveitei e dei umas contrações, assim, efetivas. E aí eu acabei pedindo pra uma colega fazer um toque. Ela falou assim, Fiamma, eu acho que tá uns 3 centímetros, o colo já tá começando a apagar. Então tá bom, então tá ótimo. Quando a gente fala apagar o colo, é afinar o colo, né? É quando esse colo começa a ficar mais fino, molinho, suscetível, né? Pro trabalho de parto. Então, e aí foi isso. E aí eu trabalhei, tinha trabalhado a manhã inteira, tava com essa cólica ainda muito aqui, acolá, né? Fui pra casa, tomei banho, almocei, descansei, arrumei as unhas. E aí mandei mensagem pro médico e ele pediu pra eu vir pra Teresina. No caso, eu sou residente em Caxias, moro em Caxias. Só pra gente ter uma ideia, são quantos quilômetros de 70 distância? quilômetros. 70 quilômetros. Isso. Uns 30 minutos. 1 hora. 1 hora? 1 hora. Sim. Por conta do trânsito também, Sim. né? 1 hora de tempo. E aí cheguei pra consulta no finalzinho da tarde. Avaliou, continuava com uns 3 centímetros. Só que eu sentia que as contrações estavam começando a pegar um ritmo, né? Então, eu não quis voltar mais para Caxias. Eu quis ficar aqui. Aí eu entrei em contato contigo. A gente combinou um motel mais próximo da maternidade que a gente tinha escolhido, né?
E aí fui pro shopping levar minha filha pra brincar, depois da consulta, já sentindo aquelas contraçõezinhas, lanchando. Na consulta foi feito o toque e vida que segue. Vida que segue, 3 tava 3 centímetros, centímetros. não tava na fase ativa ainda, não tinha aquelas contrações com ritmo. Então, assim, paciência, né? Que hora você saiu da consulta? Eu saí da consulta 5h30 da tarde, mais ou menos. Foi. E aí foi o tempo que eu fui no shopping, aguentei ficar ali 1 hora, mais ou menos. Cheguei no hotel 7 horas da noite. 7 horas da noite eu já fui direto do hotel, eu já subi direto pro banheiro. Eu quero um banho quente, pelo amor de Deus, pra ver se vai aliviar. E aí fui direto pro banho, né? Fiquei lá vocalizando, pedi pro meu esposo começar a cronometrar. E aí a gente viu que já tava de 3 em 3 minutos. E aí ele olhou pra mim assim, a hora de chamar a Bruna, vamos chamar a Bruna. E assim, na minha cabeça, aquilo ali eu já ia estar o quê? Com 5 centímetros, talvez, né? Pela minha experiência. Não, 5 da tarde eu tava com 3, agora são 7 da noite, eu devo estar com 5, tá começando a pegar ritmo. É fase ativa. Vamos chamar a Bruna pra ficar aqui comigo, me ajudando. E aí tu chegou às 8. Eu acho que você mandou mensagem umas 7h30, mais ou menos, 7h40, e você chegou rapidinho, né? Foi uns 30 minutos. Então, às 8, mais ou menos, você chegou. E eu lembro muito de como eu tava, né? É muito marcante pra mim. De como eu tava, assim, na hora. Eu saí do banho, meu esposo tava dentro do banheiro comigo, a gente cronometrando, eu vocalizando muito. E aí eu decidi que eu queria deitar. E a forma como eu deitei, eu não durmo daquele jeito, eu nunca tinha deitado daquele jeito. Eu deitei literalmente em posição fetal. Eu tava toda emboladinha de lado e ele começou a fazer massagem e ele deixou o chuveiro ligado. E isso foi muito importante pra mim. Aquele barulho da água caindo me acalmava muito e fazia com que eu me conectasse com o meu corpo e eu sentia aquela onda da contração vir, aquele barulho da água caindo. Foi muito intenso tudo isso. A luz apagada, aquela minha luz, ele começou a fazer massagem nas minhas costas, só que eu não aguentei aquelas massagens dele. Para, por favor, para, tá doendo. Só que foi alguma coisa assim incrível, transcendente. Meu corpo não tava ali, era como se eu conseguisse me ver de fora. Eu tava muito enroladinha, assim, naquela posição fetal. Sim. E quando a contração vinha, eu conectava ainda mais com o meu corpo. Assim, parecia que eu conseguia sentir a posição que meu filho tava. E eu falava, é só mais uma, só dura no máximo 1 minuto, tá passando. E ele passava. E quando passava, eu dormia. Sim. E eu dormia aquele sono profundo, como se não tivesse sentindo dor nenhuma. E aí eu lembro quando você chegou, eu escutei o barulho da porta abrindo, mas parecia que estava tudo tão longe, a voz tão longe. E eu tava naquela posição quietinha. E você chegou assim de uma forma tão delicada, tão respeitosa. Não invadiu o espaço, não acendeu a luz, foi indo com calma, deitou do meu lado e ficou, Fiamma, vou fazer uma massagem, foi me explicando. Eu lembro que tu pegou e falou assim, olha, formou um triângulo. Você lembra? Que, né? Sim. Tá bem alto, eu acho que tá indo tudo bem, tá? Você tá indo muito bem. E quando eu entrava, que eu comecei a verbalizar, tá passando, e você começou a verbalizar comigo. E aquilo foi muito intenso pra mim, muito intenso. Porque era uma dor, só que a dor é algo muito subjetivo. Sim. Eu tinha me preparado para uma dor de 200 ossos quebrando, uma dor fora do normal. A dor que a gente aprende, né? E não é isso, não era. Tanto que na minha cabeça eu tava com 5 centímetros, então eu tava me preparando para uma dor muito maior ainda. Foi quando, depois de uns 10 minutos, 15 minutos, eu falei que tava com vontade de vomitar. Sim. E aí quando eu falei isso, teus olhos brilharam, assim, então tá bem avançado. Você falou, Fiamma, eu quero te examinar, posso? E eu prontamente ali quis ser examinada, que eu tava muito curiosa para saber com quantos centímetros eu tava. Quando você falou que tava com 9, aquilo ali tava de 9 para 10, né? 8 para 9. Era, e bolsa íntegra ainda. Bolsa íntegra. E aquilo me deu um gás que eu lembrei na hora do parto da Melinda. Eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir, tá tão perto, eu vou conseguir. Quando, assim, pra mim foi a virada de chave ter tido o toque naquele momento, porque até então, meu último toque tinha sido às 5 da tarde, né, na consulta,
E passou esse tempo, mesmo eu evoluindo, não tinha aquele negócio de estar escutando BCF, toca, que era o que eu queria, porque eu tinha toda a minha experiência, né, de hospitalar, de partos hospitalares, de ficar muito em cima, muito escutando, muito aquilo. A gente sabia que estava tudo bem, porque tinha sido uma gestação muito tranquila. Então, aquilo ali foi aquele que me deu aquele gás. Pronto, 8 para 9 centímetros eu vou conseguir, tá tudo bem. Eu pedi para ficar mais uns minutinhos na cama e logo pedi para ir pro banheiro, né? Você foi comigo pro banho. Quando você pediu pra ir pro banho, eu pensei, eita, Eita. agora segura o coração, porque até então eu queria que você não fosse pro banho. Fiamma, vamos pra maternidade. E eu Dá achei... tempo, né? Vamos se organizar pra ir, pedir pro Onácio já ir organizando as coisas, descendo mala, separando tudo, que nós já vamos pra maternidade. E aí, Bruno, eu quero banhar. Eu quero banhar. Vamos banhar lá dá pra banhar. Não, Bruno, eu quero banhar aqui, eu quero tomar um banho. Quando eu entrei no banho, minha bolsa rompeu, no chuveiro mesmo, né? E logo depois que a bolsa rompeu, eu tava tão conectada com o meu corpo, eu senti o movimento de giro do Vicente. Eu lembro que eu te falei, ele tá girando, ele tá encaixando. Foi muito intenso, porque eu via aquilo todo dia, eu via as mulheres parirem todo dia. E todos os dias eu me emocionava com o parto dos outros, mas pela primeira vez eu estava vivendo aquilo de verdade. Eu estava tendo uma consciência corporal, uma consciência de que eu nunca tinha imaginado sentir na vida. Então eu senti aquela rotação dele. Foi quando eu senti a cabeça mesmo, aquele encaixado da cabeça. Sim, eu a falei, insinuação. insinuou ali. E eu lembro que na primeira vontade, na primeira força, eu já fui com a mão, como se já fosse, né? Sim. Eu já fui com a mão, e aí você foi. E vamos fazer mais umas forças aqui. E aí já foi pedindo pro Onácio preparar a cama. Nessa hora a gente pensou em ir pra maternidade. Tem essa né? parte, Então, esqueci. assim, vamos pra maternidade, Fiamma, já dá pra sair do banho. Vamos. Foi a hora que tava você e meu esposo dentro do banheiro. Só esperando o seu tempo de sair do chuveiro pra gente descer pra maternidade. Que era super pertinho, né? Sim. Vocês escolheram esse hotel estrategicamente porque era na avenida da maternidade. Sim, praticamente. Pertinho. E foi nesse momento que eu virei pra vocês e disse, Bruna, eu vou parir dentro do carro. Então, entre parir dentro do carro, eu prefiro parir aqui. Eu não vou pra maternidade. E tu me olhou, tu regalou os olhos. Tu olhou pro meu esposo falou, fez assim. Tipo assim, o que é que eu posso fazer? Antes dele responder... Eu olhei pra ele e disse, amor, confia em mim. Eu vou parir, eu sei parir. Confia no meu corpo. Confia no meu corpo. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí, na hora que você disse isso, eu sei o que eu tô fazendo, a gente disse, vamos acolher, né? Vocês dois foram, assim, muito respeitosos. Eu tava com todo o material de parto dentro do carro. Você já tinha me falado também. E aí eu só chamei o médico obstetra, mais 2 enfermeiras obstetras da minha equipe, e vamos que vamos. Né? Vai ser aqui, gente. Não dá mais pra voltar pra trás. Nesse momento ele ligou pra recepção do hotel, comunicou, vocês podem escutar uns gritos aí, minha esposa está em trabalho de parto e vai parir aqui. Traz ele lençol, toalha. E o hotel prontamente... Foram super solícitos, respeitosos, né? Não invadiram, não se apavoraram, também, né? Foram ótimos. E aí eles levaram mais lençóis, mais toalhas, se prontificaram a levar água, algum alimento, e a gente falou que estava tudo bem daquele jeito. E aí foi o momento que a gente foi pra cama, né? Vocês ajeitaram a cama, organizaram. Eu lembro que ele sentou e eu sentei atrás dele. E aí Você sentou na frente dele? Na frente dele, isso. E aí foram algumas forças, eu não lembro quantas, né? Porque as mulheres sempre querem escutar. Foram quantas forças? Sim. Eu não lembro ao certo, mas foi muito rápido. Muito rápido. E eu tinha... O que mais me marcou foi a consciência corporal. Eu senti cada passo, cada evolução do Vicente, porque eu não estava focada na dor. Eu não estava focada que aquilo era um sofrimento. Eu estava focada que eu estava bem pertinho de conhecer mais um amor da minha vida. E eu só conseguia... Eu vou já conhecer ele, eu vou já sentir o cheirinho dele, tá bem pertinho. E eu conseguia sentir no meu corpo a cada etapa que ele ia passando.
a cada fase que ele estava. Então, quando eu vinha a contração, que a cabecinha saía e voltava um pouquinho preparando ali o períneo, e eu sentia tudo aquilo assim, tá muito perto, eu vou já conhecer ele. E eu não tava nem um pouco preocupada com a dor. A dor, ela foi para outro lugar de fala, que não existia dor ali naquele momento, né? Eu tava muito empoderada. E eu, que sempre fui meio assim, né? Me escondi atrás de certas coisas, eu conheci uma força que eu nunca imaginei que fosse capaz de conhecer. Eu falei isso, de confiar no meu corpo, de confiar que eu ia parir, que eu não imaginei que eu falaria. Porque eu sempre fui muito assim, de pedir opinião. O que é que você acha? Eu devo fazer isso? E ali eu fui protagonista de tudo. Eu pari o meu filho sendo protagonista da vida dele ali naquele momento. Então, ele nasceu e eu renasci me conhecendo. Essa mulher onde eu posso falar o sim, o não, eu quero, eu não quero, eu escolho, eu deixo de escolher. E aquele momento foi um divisor de águas ali para mim. Porque foi a primeira vez que eu pude ter aquela voz que em outros momentos, em outros cenários da minha vida, eu não tinha tido ainda essa experiência de me colocar em primeiro lugar e dizer assim, a minha vontade é que vai ser feita agora. Com todo o respeito que tiveram comigo, tanto do meu esposo, e não ter se desesperado hora nenhuma, que não eram nossos planos, né? Ele estava preparado para um parto hospitalar e tudo, mas me acolheu, me respeitou, só segurou na minha mão e foi. E você também, que em nenhum momento fraquejou junto comigo. Me olhava com um olhar de muita segurança. E eu falo até, eu comento que quando eu vejo as fotinhas da Esté, que eu olho o olhar dela, parece muito teu olhar. Quando você me deu... o olhar de vocês são iguais, é incrível, é incrível. E é uma coisa que me lembra muito. Eu fecho os olhos assim, eu não consigo ver a fisionomia da Bruna, mas eu consigo ver o olhar dela. Os olhos, aquele olhão grandão, assim, me olhando, com olho de, tá vindo, tá tudo bem, tá chegando, e não com olho de pavor, de desespero, de a gente não tá no lugar certo, mas a gente tava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aí o Vicente, você recebeu o Vicente pela primeira vez e já foi direto pro meu colo. Aquele cheiro, dá vontade, assim, de pegar e botar dentro de um potinho e guardar para a vida inteira. E marca, né? Marca. Eu sinto exatamente também o cheiro do nascimento dela. Muito. É o cheiro que assim, se eu fechar os olhos, é o cheiro que eu consigo sentir. É aquele cheirinho daquela cabecinha, assim, molhadinha ainda. É um cheiro muito gostoso, muito bom. E o Vicente veio, chorou e ficou ali grudadinho, o Nasce me abraçando. E não dá pra explicar. Todo mundo em silêncio contemplando aquela cena de parto maravilhosa. Onde só existia a gente, né? E isso me lembrou muito o que muitas vezes um parto tem que ser. Que o protagonismo é da mulher, é do bebê, é do pai. Nós somos as maiores estrelas no parto. Sim. Então, meu parto foi assim, eu digo que o parto dos sonhos. Ai, foi. E na hora que ele nasceu, eu já falei assim, eu tô pronta pro próximo. Eu quero essa experiência de novo. Você lembra, a gente chegou na maternidade, amor, quando que a gente vai ter o próximo? E é isso sobre o parto, sobre o parir. É muito... Na minha experiência hospitalar, eu ficava muito triste quando eu via que as mulheres não queriam mais ter outro filho para não passar por aquela experiência. Sim. E eu queria poder dizer para as minhas futuras pacientes, poder testemunhar que não é isso. Que não é. A gente é preparado para isso, a gente é feito fisiologicamente para parir. Claro que tem, né, as intercorrências, enfim. Mas é isso, é tão natural, é tão... E quando não tem ninguém atrapalhando. Sim. Às vezes a gente só não precisa atrapalhar. Né? Dizendo o que a mulher tem que fazer. E levante, deite. Eu sempre digo muito isso. Que parto não é uma aula de crossfit. Sim. Se você quiser ficar só deitada, você vai evoluir naquela posição que você tá confortável. Eu fiquei em posição fetal o Exatamente. tempo todo. Eu não agachei, eu não rebolei, eu não fiquei, né? Sim. E eu fiquei ali naquela posiçãozinha fetal, a maior parte, né, da fase ativa. Depois e foi o que evoluiu. Depois fui pro chuveiro para tentar aliviar um pouco. E foi. E me diz uma coisa, Fiamma.
a Fiamma, médica, antes e depois dessa experiência? É outra médica. Com certeza. É outra médica. Eu consigo... Você disse que não ia chorar. Eu consigo sentir o que elas estão sentindo. E dizer para elas que tá tudo bem. Que eu entendo o que elas sentem. Que realmente dói. Mas não é a pior dor do mundo. Que elas vão conhecer o amor da vida delas. E eu não tô dizendo nada da boca para fora. Eu tô dizendo porque eu vivi. Porque eu senti. Eu sei de quem é o lugar. De quem. Né? Às vezes, muitas vezes o médico ele quer ser o protagonista de algumas coisas, né? Enfim, do ser humano. Sim. Mas quando a gente passa por essa experiência, a gente aprende o nosso local. Onde é o meu lugar nesse parto? Onde é o meu lugar nessa sala de parto? Às vezes é só contemplando, é não fazendo nada. Quem precisa crescer, né? E quem precisa se apagar. Sim. Quanto mais invisível é a equipe, Isso. melhor tá sendo aquele parto. Sim. Mais tranquilo tá sendo aquele parto, né? Então, eu acho que a gente pode tomar como, para finalizar, como principal lição, que a equipe, ela para ser presente, porém invisível. Quanto mais silenciosa for a nossa presença, mais essa mulher tem a oportunidade de crescer. De crescer. No seu dia, no seu parto, no dia que vai conhecer o amor da vida. Sim. Ai, Fiamma, obrigada. Eu sou a Maria Chorona, acho que eu vou chorar em todos os episódios. Sou mais dúvida. E tô muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu fico feliz em poder compartilhar. E que muitas de vocês possam crescer e se fortalecer com tudo que ela falou aqui hoje. Um beijo. Serem protagonistas. Sim.